episódio anterior, retomamos os conceitos fundamentais e as principais características da Idade Média, período antecessor à Idade Moderna. Vimos que o poder estava descentralizado na mão dos senhores feudais e a fé exercia uma importante relação na vida das pessoas. Fica aqui também uma dica e recomendação de filmes e séries que podem ajudar vocês a entender melhor a Idade Média. Em filmes, o famoso clássico da Disney, A Bela e a Fera, se passa em um contexto medieval. Inclusive, a mãe da protagonista, Bela, morre por conta da peste negra. Em relação às séries, temos uma série famosíssima chamada Game of Thrones, que nos ajuda a entender o poder descentralizado e as relações medievais. Neste segundo episódio, vamos falar sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos começar então. A partir de fins do século XI, o sistema feudal deu seus primeiros sinais de esgotamento. A razão básica da crise do sistema feudal era o descompasso entre as necessidades crescentes da camada dominante, a nobreza feudal, e a estrutura produtiva, que se baseava no trabalho servil. O crescimento demográfico ampliava o número de senhores, parcela não produtiva da sociedade, pois viviam das contribuições dos servos. Em contrapartida, os servos não tinham interesse no aumento da produção, pois os trabalhos agrícolas eram coletivos, sem especialização da produção, contribuindo para a estagnação das técnicas de cultivo. Para aumentar seus rendimentos, os senhores feudais aumentaram as obrigações devidas pelo servo, obrigações estas que já eram muito pesadas. Em decorrência da pressão senhorial, teve início uma fuga generalizada das propriedades feudais. A fuga marcou a ruptura das relações servis e o ponto de partida para a mudança do sistema, pois o declínio das rendas dos senhores obrigou-os a diminuírem suas despesas, apelando para o deserdamento dos filhos mais novos, que foram obrigados a sair em busca de terras, feudos, para poderem reintegrar-se socialmente. O processo de marginalização nas camadas dominadas, servis, e nas camadas dominantes, senhoriais, criou o exército de homens disponíveis para realizarem as cruzadas. Convocadas pela Igreja com um profundo sentimento religioso próprio do tempo. Elas representaram uma válvula de escape para as tensões sociais. Foram, na verdade, a primeira grande expansão territorial da Europa depois do recuo medieval. As cruzadas tiveram um enorme impacto na dinamização das atividades de troca. Abriram o Mediterrâneo, fechado pelos muçulmanos desde o século VIII, fizeram entrar em circulação produtos orientais, sobretudo especiarias, importadas pelas cidades italianas dos portos do Mediterrâneo Oriental, produto dos saques feitos pelos cruzados nas cidades muçulmanas. As moedas voltaram a circular. Para explorar esse comércio, surgiram grandes companhias mercantis, formadas pela Associação de Comerciantes, que investiam capital, dinheiro, na compra de barcos e mercadorias, cujos lucros eram divididos proporcionalmente. O medo aos caminhos desconhecidos, aos muçulmanos, foi substituído pelo espírito de risco, pelo desejo de aventura, que pudesse representar lucros de verdade. Nascia, assim, o espírito capitalista. Considerando que existia dentro do feudalismo uma potencialidade para o comércio mercantil, isto é, a possibilidade de desenvolvimento do comércio dentro dos limites da sociedade feudal, o impacto da nova realidade econômica foi enorme. Estimulou muitos senhores a consumirem os novos produtos e, para tanto, eles foram obrigados a aumentar suas rendas, produzindo para o mercado consumidor urbano. Por isso, muitos senhores mudaram as relações servis, transformando os servos em homens livres, que arrendavam as terras com base numa relação contratual.
Dessa forma, o impacto do desenvolvimento comercial orientou as formas de transformação do sistema feudal. O resultado global foi o surgimento de numerosas rotas de comércio. Preponderaram as rotas marítimas e mesmo fluviais, pois as comunicações terrestres apresentavam muitos riscos, o que aumentava o custo dos transportes. Destacaram-se, no conjunto, 3 rotas principais: a do Mediterrâneo, que ligava as cidades italianas Pisa, Florença, Veneza, Gênova, Almafate e Bari, a Constantinopla e aos portos do litoral oriental desse mar; a de Champagne, ligando a Itália a Flandes, de onde partia a rota do Mar do Norte, que abrangia o comércio da Inglaterra, das regiões do Mar do Norte e Báltico, atingindo mesmo as comunidades russas do rio Dnieper e a cidade de Constantinopla. Formou-se assim um verdadeiro anel comercial, cujo circuito tendia a se expandir, integrando rotas secundárias que se ligavam às rotas principais. O ponto central dessa rede, que interligava o comércio nórdico e o Mediterrâneo, era o Condado de Champagne, o verdadeiro centro do comércio internacional da Europa na época. No cruzamento das rotas, os comerciantes paravam para trocar, comprar e vender seus produtos. Assim, as feiras medievais, que não haviam desaparecido completamente durante a Idade Média, adquiriram um novo dinamismo. Pouco a pouco, as feiras perderam um caráter temporário, estendendo-se, estabilizando e acabando por se transformarem em centros permanentes de trocas internacionais, as cidades mercantis. Ansiosos pela proteção dispensada pelos castelos fortificados, os burgos aí se reuniam aos comerciantes, originários na sua maioria das camadas marginalizadas pela crise do sistema feudal. Por isso, passaram a ser denominados burgueses, classe social básica para o crescimento e transformação do capitalismo. Tais burgueses entravam em acordo com os senhores feudais, em cujas terras se localizavam as cidades onde haviam se instalado, adquirindo mediante pagamentos monetários os direitos necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Para proteger seus interesses contra comerciantes estrangeiros, organizavam-se em associações, as guildas mercantis. Muitos artesãos se estabeleceram nos centros urbanos e se organizaram por sua vez em corporações, de acordo com suas profissões. As corporações de artesãos ou artífices evitavam a concorrência externa e a rivalidade entre os artesãos de uma mesma cidade, regulando a quantidade, a qualidade e o preço dos produtos de cada um, adequando a produção ao ritmo de consumo. Não havia risco de superprodução. Os artesãos da mesma profissão concentravam-se na mesma rua. Trabalhavam em suas oficinas com as portas abertas, para que os consumidores pudessem, a qualquer momento, inspecionar a qualidade do produto ou do serviço realizado. A matéria-prima e as ferramentas pertenciam ao artesão, um mestre na sua especialidade. Seus filhos ou algum parente poderiam auxiliá-lo, desde que dominassem a técnica de produção, recebendo um pagamento e a possibilidade de um dia virem a se tornar mestres. Eram os oficiais. Até chegarem a esse ponto, passavam por um estágio de aprendizagem, que durava em geral 7 anos, sendo sustentados pelo mestre quando eram denominados aprendizes. Excepcionalmente nas cidades maiores, onde a indústria de tecelagem da seda ou da lã era muito desenvolvida, os mestres contratavam diaristas, que recebiam por uma jornada de trabalho. Eram os jornaleiros, antecessores dos assalariados modernos, e que somente se tornariam mais numerosos a partir do século XVI. Agora vamos entender as condições de formação das monarquias nacionais, que serão a base do absolutismo que veremos mais para frente.
A condição fundamental para o processo de formação das monarquias nacionais foi a crise do feudalismo, que entendemos nos tópicos anteriores. De fato, essa crise enfraqueceu os senhores feudais, diminuindo o poder político local da nobreza, e dessa forma abrindo espaço para a ação política dos reis. A ruptura das relações servis significava a perda de renda por parte da nobreza, levando-a a aumentar a pressão sobre os servos, sob a forma de aumento das obrigações e impostos. Em condições desfavoráveis, como aquelas verificadas durante a crise do século XIV, quando a peste matou 1/3 da população europeia, essa opressão tornava-se ainda mais forte, por causa da escassez da mão de obra. O resultado foram as numerosas revoltas camponesas, que dominaram o cenário social da Europa no período, as famosas Jaquees. Pressionada pela sublevação da massa camponesa, que ameaçava sua própria existência, a nobreza teve de se socorrer junto ao rei. Esse fato contribuiu para a centralização, pois o rei surgiu como um articulador da aristocracia contra a pressão das massas rebeladas. Em relação ao significado da monarquia nacional, o rei possui, junto à burguesia, um papel muito peculiar, que vamos entender a seguir. O poder do rei se tornou nacional, quando se estendeu sobre toda a nação. Esse conjunto nacional formou-se no transcorrer da Idade Média, definindo-se uma unidade linguística, religiosa, cultural e histórica, com base em um território determinado. Para que o poder real pudesse ser efetivamente exercido sobre toda essa nação, era indispensável superar as características do poder sobreviventes da Idade Média: o particularismo e o universalismo. O poder particular era o poder local e individual, exercido pelos senhores feudais ou pelas cidades medievais, dotadas de elevado grau de autonomia. O poder universal era representado pelo papado e pelo Sacro Império Romano Germânico. O papado tinha enorme prestígio internacional, tinha tribunais próprios, não pagava impostos, recolhia contribuições e se atribuía o direito de intervir nos assuntos nacionais. O Sacro Império julgava-se herdeiro das tradições universais do Império Romano e, dessa forma, com direito de intrometer-se nos assuntos nacionais. Por outro lado, a emergência da economia mercantil e o desenvolvimento comercial e urbano também criavam condições favoráveis ao processo de centralização. O surgimento de uma nova classe social ligada ao comércio internacional. Os grandes mercadores das guildas criavam novos interesses econômicos. Sua meta principal era conseguir a unificação nacional, ou seja, a uniformização de pedágios, pesos, medidas, moedas, leis e alfândegas, que dariam homogeneidade ao mercado nacional, condição indispensável para a conquista do mercado internacional. Dessa forma, a centralização do poder era para a burguesia um meio para atingir a unificação. A negação de seus privilégios dentro das cidades em favor do rei tornou-se ainda mais fácil quando seu próprio poder, dentro das comunas medievais, passou a ser violentamente questionado pela pequena burguesia dos artesãos. As agitações nos principais centros urbanos tornaram-se ainda mais graves com a crise de retração do século XIV, cuja manifestação mais clara foi a peste negra. Além do mais, a crise de crescimento do século XV, caracterizada pelo declínio do ritmo das atividades comerciais, somente poderia ser solucionada através da ampliação do mercado europeu, pela incorporação de novos mercados e as novas rotas. E apenas o rei
reunindo os recursos de toda a nação, teria condições para empreender a expansão comercial e marítima. Tarefa impensável para um comerciante rico, uma grande cidade ou mesmo uma liga de poderosos mercadores. Vemos aqui a abertura para as futuras expansões marítimas que gerarão a conquista da Europa, a conquista da América. Outras condições complementares podem ser lembradas: a existência da tradição de hereditariedade do poder real, consolidada durante a Idade Média, o movimento universitário, que criou o corpo de funcionários e legistas que buscavam a legitimação do poder real através do direito romano. O desenvolvimento do individualismo, com o Renascimento, que criou a imagem de um rei, representante e protetor de sua nação. O rei encarnaria o ideal nacional. Dessa forma, para centralizar o poder no rei, eram necessários alguns mecanismos durante esse processo de centralização. O exercício do poder por parte do rei dependia do controle do aparelho de Estado, isso é, do monopólio de 3 elementos fundamentais: da força, da tributação e da justiça e administração. Com o apoio inicial da burguesia, ligado ao comércio internacional, e dos habitantes diretamente submetidos ao rei nos chamados domínios reais, foi possível organizar as forças militares através da criação de exércitos mercenários. Os mercenários eram contratados para serviços rápidos e não tinham uma obrigação direta com as forças que os contratavam. Com o surgimento da infantaria, que representou a democratização das forças armadas e a incorporação das milícias urbanas, formou-se o quadro da nova realidade militar, que se opôs ao antigo exército de vassalos, característico da Idade Média. A força militar permitiu ao rei ampliar sua capacidade tributária, aumentando o número de contribuintes obrigatórios, especialmente camponeses e artesãos, que não tinham os mesmos interesses da burguesia no processo de centralização. A nobreza, o clero e os altos funcionários, geralmente nobres ou burgueses, continuavam isentos do pagamento de impostos. O poderio militar possibilitou a expansão dos domínios reais pela eliminação progressiva do poder dos nobres, especialmente da grande nobreza, ainda poderosa, que resistia ao processo centralizador. Nas terras que caíam sob seu domínio, o rei organizava a administração, da qual encarregava funcionários, que podiam ser demitidos de acordo com sua vontade. Esses funcionários cobravam impostos e distribuíam a justiça com base em códigos escritos, que substituíam as leis costumeiras. Esse procedimento representou um avanço notável da racionalização do Estado, marcando o nascimento da burocracia moderna. No limite desse processo, a corte do rei foi transformada numa Corte Suprema de Justiça da Nação. Nesse episódio, vimos então que a crise do feudalismo, causada pela expansão da população, as novas técnicas de produção e o crescimento urbano, causaram novas necessidades na sociedade, que o sistema feudal não era mais capaz de solucionar. Vemos também o nascimento do pré-capitalismo, com as relações mercantis, que vão ser a base para o capitalismo que surgirá com a Revolução Industrial. Vimos também que houve uma necessidade de centralização na figura do rei, que representaria os interesses da nobreza e seria uma opção para os burgueses que estavam em ascensão. Para entender melhor os processos de centralização e atitude do rei na Idade Moderna, a obra clássica de Nicolau Maquiavel, O Príncipe,
trata de todos esses assuntos e é uma ótima base documental para entendermos a necessidade do rei e como ele poderia se centralizar.